E se tudo o que pensamos saber sobre as pirâmides estivesse errado? E se a sua verdadeira história fosse ainda mais incrível do que imaginamos? Por milênios, essas estruturas monumentais desafiam nossa compreensão. A Grande Pirâmide de Gizé, a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe, é um feito de engenharia que até hoje nos deixa de queixo caído. São mais de 2 milhões de blocos de pedra, alguns pesando tanto quanto um elefante, empilhados com uma precisão matemática que seria difícil de alcançar até com a tecnologia moderna. A narrativa tradicional nos diz que foram túmulos para faraós, construídos por milhares de trabalhadores ao longo de décadas. Mas será que essa é a história completa? Vamos mergulhar nos mistérios que cercam esses gigantes de pedra. Vamos começar com a construção. Como os antigos egípcios, há mais de 4.500 anos, conseguiram cortar, transportar e erguer blocos tão pesados com tanta precisão? A teoria mais aceita fala sobre rampas, trenós e muita força humana. Imagine milhares de pessoas puxando cordas, sob o sol escaldante do deserto, movendo pedras colossais. É uma imagem poderosa, mas alguns pesquisadores questionam se apenas isso seria suficiente. Surgiram teorias alternativas fascinantes. Uma delas sugere o uso de rampas internas em espiral construídas dentro da própria pirâmide à medida que ela subia. Outra ideia, proposta pelo arquiteto Jean-Pierre Houdin, combina uma rampa externa para a base com uma rampa interna para as partes mais altas. E há ainda quem acredite que os egípcios dominavam uma forma de concreto primitivo, moldando os blocos no local em vez de transportá-los por longas distâncias. Cada teoria tem seus defensores e seus críticos, mas a verdade é que ainda não temos uma resposta definitiva. O manual de instruções, se é que existiu, se perdeu no tempo. Mas talvez a pergunta mais intrigante não seja o como, mas sim o porquê. A ideia de que as pirâmides eram apenas túmulos grandiosos para os faraós tem sido o pilar da egiptologia por séculos. De fato, pirâmides posteriores, menores, serviram a esse propósito. Mas na Grande Pirâmide de Gizé, algo curioso acontece. O suposto sarcófago na Câmara do Rei está vazio. É grosseiramente acabado e grande demais para ter passado pelos corredores. Ele deve ter sido colocado lá durante a construção. Além disso, nenhum hieróglifo ou decoração foi encontrado em suas paredes internas, o que é muito estranho para um túmulo real egípcio que geralmente era ricamente decorado com feitiços e cenas para guiar o faraó na vida após a morte. A ausência de uma múmia ou de qualquer tesouro funerário original levanta a questão: será que a Grande Pirâmide foi mesmo um túmulo? Ou será que o túmulo foi saqueado tão completamente que não sobrou nenhum vestígio? Essa dúvida abre portas para teorias ainda mais surpreendentes. E se a Grande Pirâmide não fosse um túmulo, mas sim uma máquina? Uma máquina com um propósito que mal podemos começar a compreender. Uma das teorias mais populares, proposta pelo engenheiro Christopher Dunn, sugere que a pirâmide era uma espécie de usina de energia. Ele argumenta que o design complexo das câmaras e passagens, juntamente com a escolha dos materiais, como o granito rico em quartzo, era perfeito para captar as vibrações da Terra e convertê-las em energia, talvez micro-ondas. As câmaras internas funcionariam como ressonadores, e o eixo que aponta para o norte magnético seria crucial para esse processo. Parece ficção científica? Talvez. Mas a precisão matemática e as propriedades acústicas da pirâmide são inegáveis. Quando você está dentro da Câmara do Rei, sons em certas frequências ressoam de uma maneira quase sobrenatural. Seria apenas uma coincidência arquitetônica ou um design intencional? Vamos olhar para as estrelas. O alinhamento das pirâmides de Gizé é outro enigma. Elas não estão em uma linha perfeitamente reta. Em vez disso, formam um padrão que corresponde quase exatamente às 3 estrelas do cinturão de Órion. E não é só isso. O tamanho das pirâmides parece corresponder ao brilho de cada estrela.
A posição delas no solo reflete a posição das estrelas no céu por volta do ano 10.500 a.C., uma época muito anterior à data oficial da construção. Essa é a base da famosa teoria da correlação de Orion de Robert Baba. Para ele, as pirâmides são um mapa do céu na Terra, um relógio cósmico que marca uma era específica, a primeira vez, ou Zep-Tepi, a idade de ouro da mitologia egípcia, governada pelos deuses. Será que os egípcios construíram as pirâmides para honrar seus ancestrais celestiais ou para marcar um tempo de grande importância cósmica? Essa teoria reposiciona as pirâmides não apenas como monumentos terrenos, mas como parte de um diálogo com o universo. A precisão da construção vai além do alinhamento estelar. A base da Grande Pirâmide é quase um quadrado perfeito, com lados de 230 metros, e a diferença entre o lado mais longo e o mais curto é de menos de 20 centímetros. Ela está alinhada com os pontos cardeais, com uma precisão incrível. Um erro de apenas alguns minutos de arco. Como eles conseguiram isso sem bússolas ou tecnologia moderna de satélite? Provavelmente observando as estrelas. Métodos como o do Círculo do Índio ou a observação da ascensão e do ocaso de uma estrela específica poderiam fornecer um norte verdadeiro bastante preciso. Além disso, a localização da pirâmide no globo terrestre é fascinante. Ela está no centro da massa de terra do nosso planeta. Se você traçar linhas longitudinais e latitudinais que cruzam a maior quantidade de terra, o ponto de intersecção é exatamente onde a pirâmide está. Coincidência! Para alguns, é uma prova de um conhecimento geográfico e geodésico muito avançado, talvez herdado de uma civilização anterior. Diante de tantos mistérios, é fácil entender por que as pirâmides atraem todo tipo de especulação, desde as mais científicas até as mais fantasiosas. A ideia de que alienígenas ajudaram na construção é popular, mas não há nenhuma evidência arqueológica para sustentá-la. O que temos são as próprias pirâmides, testemunhas silenciosas de uma genialidade que ainda estamos tentando decifrar. Cada nova descoberta, como a recente identificação de um grande vazio dentro da pirâmide, usando tecnologia de moons cósmicos, apenas adiciona mais camadas ao enigma. Esse grande vazio, como foi chamado, tem o tamanho de um avião, e sua função é completamente desconhecida. Poderia ser uma nova câmara, um corredor? A investigação continua. A verdade é que a história das pirâmides provavelmente não é uma única história, mas várias sobrepostas. Elas podem ter sido túmulos, mas também centros cerimoniais, observatórios astronômicos e símbolos de poder divino. A genialidade dos antigos egípcios pode ter sido sua capacidade de integrar ciência, religião e engenharia em um único projeto monumental. Talvez o maior erro seja tentar impor nossa visão moderna e compartimentada do mundo a uma cultura que via o céu, a terra e a vida após a morte como uma única realidade interligada. As pirâmides não eram apenas pedras empilhadas. Eram a manifestação física de uma cosmovisão. Elas eram uma escada para as estrelas, um motor para a eternidade e um testamento do potencial humano para alcançar o impossível. No final, talvez a verdadeira magia das pirâmides não esteja em encontrar uma resposta definitiva, mas na própria busca. Elas nos forçam a questionar, a imaginar e a olhar para o passado com um senso de admiração e humildade. Elas nos lembram que houve um tempo em que os seres humanos, com ferramentas simples, mas com um conhecimento profundo do mundo natural e do cosmos, puderam mover montanhas e construir para a eternidade. A cada nova geração de pesquisadores, com novas tecnologias e novas ideias, nos aproximamos um pouco mais de desvendar seus segredos. Mas é provável que as areias do tempo nunca revelem toda a história. E talvez seja melhor assim. O mistério é o que mantém a lenda viva, nos inspirando a continuar explorando as fronteiras do conhecimento. E se as pirâmides não forem a resposta, mas sim a pergunta? Uma pergunta que ecoa através dos milênios, nos desafiando a sonhar tão grande quanto os faraós do Egito. O que você acha? Qual teoria faz mais sentido para você? Deixe sua opinião
nos comentários. Queremos muito saber o que você pensa sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Obrigado por assistir, e se você gostou dessa viagem no tempo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!